A lei e o pecado. No contexto da carta aos Romanos, capítulo 7, verso 7, o apóstolo Paulo enfrenta um mal entendido sobre a lei de Deus, especialmente sobre os 10 mandamentos, quando nos diz: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado, pois eu não saberia que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. O apóstolo Paulo afirma que a lei não é pecado, mas um instrumento divino para revelar o pecado. Mas o que a Bíblia pode nos dizer sobre o significado da palavra pecado? O apóstolo João nos traz essa definição em 1 João, capítulo 3, verso 4, dizendo: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. A lei não é apenas um código moral, mas a expressão do caráter santo, justo e amoroso de Deus. Sem a lei, estaríamos cegos para a verdadeira natureza do pecado, isto é, das nossas tendências, vícios e desejos carnais, que nos leva ao erro. É através da lei de Deus, os 10 mandamentos, descrito no livro de Êxodo, capítulo 20, que entendemos o que desagrada a Deus. O apóstolo Paulo usa o exemplo da cobiça para ilustrar essa verdade. Ele não teria reconhecido o pecado de desejar algo de forma errada se a lei não dissesse: não cobiçarás. Isso demonstra que a lei de Deus funciona como um espelho, refletindo nossa condição pecaminosa, nossa natureza carnal, de tendência para o erro. A lei não salva, mas aponta para a necessidade de um Salvador. Quando reconhecemos o pecado em nossa vida, isto é, a natureza carnal, com tendências, vícios, debilidades humanas, somos levados a Cristo, que oferece perdão e graça. A lei e o Evangelho não estão em oposição, mas trabalham juntos. A lei revela o problema e o Evangelho oferece a solução em Cristo Jesus. Para o verdadeiro cristão, que diz ser seguidor de Cristo, a lei continua relevante e necessária. A lei de Deus guia a nossa conduta, protege a relação com Deus e com o próximo e nos ajuda a viver em harmonia com sua vontade. Entretanto, nossa obediência é motivada pelo amor a Deus, pela gratidão pela salvação em Cristo, e não pelo desejo de ganhar méritos para a salvação. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 7, verso 7, que a lei de Deus é boa e necessária para a nossa caminhada espiritual. A lei de Deus nos leva ao reconhecimento do pecado, das nossas transgressões, e a necessidade da graça de Jesus, que é o nosso parâmetro de viver. A lei de Deus expressa o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas, em todas as épocas. A salvação é inteiramente pela graça, e não pelas obras. E o seu fruto é
a obediência aos mandamentos de Deus. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Que possamos valorizar a lei como uma expressão do amor de Deus e permitir que ela nos guie em direção a uma vida de obediência e santidade. Pense nisso.